relações entre arte, ciência e tecnologia é minha área de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar isso, assim. É uma coisa que, de fato, guia um pouco a forma como eu entendo a minha produção artística e a minha pesquisa teórica também, a minha atuação dentro da universidade como professor e pesquisador. Enfim, eu vou primeiro liberar aqui o computador para poder mostrar algumas coisas para vocês. Só para ficar já preparado aqui, para não ter que interromper depois. Mas antes de qualquer coisa, eu queria discutir um pouco, conversar um pouco, sei lá, levantar alguns assuntos, assim, justamente sobre essa interseção da arte com a ciência e a tecnologia. Né? Exatamente como que eu estou entendendo essas coisas, a relevância disso, tanto histórica quanto a relevância atual disso. Então, a primeira coisa que eu queria falar é com relação a essa aparente distinção, que não é uma distinção, né? A gente pensa na arte separado da ciência, por exemplo, como se fossem duas coisas completamente distintas. A gente muitas vezes tenta separar, não pensa que a metodologia científica, o rigor científico, não se aplicam à arte. E a forma de produzir poética dentro da arte não se aplica à ciência, que tem que ser mais dura, tem que ter um controle maior, né, para que seja sustentável, né, o tipo de experimento que você está gerando, o tipo de teoria que você está gerando. Isso é uma coisa, o Barthes, por exemplo, aquele escritor francês, a teoria da literatura, da semiologia, ele vai discutir justamente esse ponto, num texto chamado Arte e Ciência, ele vai apontar essa questão, que ele não vê essas questões específicas como diferenças efetivas entre a arte e a ciência. A metodologia científica, a gente pode muito bem se apropriar dela e fazer um trabalho artístico com essa metodologia científica, para a gente gerar uma ideia nova dentro da ciência, para a gente inovar ou descobrir coisas que a gente ainda não conhece. A gente pode usar uma forma de produção experimental, a gente não tem que ter a certeza do que a gente está fazendo, né? A gente está o tempo inteiro gerando experimentos que muitas vezes não vão dar em nada, né? Hipóteses que nunca se tornam teses, né? Enfim, que não são sustentáveis, não são comprovadas. Nesse mesmo texto, o Barthes ele vai dizer que, no ponto de vista dele, a diferença seria a diferença entre a arte e a ciência, né, mais especificamente, seria talvez como você trata o próprio texto. Assim. Para ele, na ciência, a gente quer que o texto seja objetivo, seja claro, que o texto influencie o mínimo possível na mensagem que ele está tentando passar para as pessoas, para o leitor. No caso da arte, é exatamente o oposto. A gente quer que o texto ganhe individualidade, particularidades mesmo. A gente quer que esse texto trabalhar mesmo esse próprio texto, né? Não necessariamente o foco disso vai ser essa produção de conhecimento objetivo. Eu particularmente não concordo estritamente com essa visão do Barthes. Eu acho que é ainda mais nebulosa essa diferenciação entre arte e ciência. Eu acho que as coisas se misturam ainda mais. E ao longo da minha fala eu acho que vai ficando um pouco mais claro por que eu penso isso desse modo. Né? Enfim, para dar continuidade a isso, eu queria só contextualizar mesmo essa distinção de um ponto de vista um pouco teórico, mas isso eu vou tentar não fazer muito assim, durante a apresentação, fazer uma coisa mais leve. Também vou mostrar obras, daqui a pouco vou começar a discutir alguns trabalhos meus, trabalhos de outros artistas, mas primeiro eu queria de fato contextualizar para a gente ter uma base a partir da qual a gente pode partir. Uma questão, é uma situação um pouco difícil, pelo lugar que a gente está, um pouco barulhento, então, mas se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode fazer uma coisa mais informal, vocês podem me interromper, fazer alguma interrupção, algum questionamento, assim, isso pode acontecer durante a palestra, não tem o menor problema. Então, sobre essa questão da distinção entre a arte e a ciência, e vou introduzir mais esse termo, a tecnologia, para a gente pensar isso na arte, afinal, historicamente, como é que isso se manifesta, né? A gente tem essa tendência a separar as áreas do conhecimento. Isso é uma tendência pré-renascentista, né? Assim, na era clássica dos gregos e tal, o pessoal trabalhava com a teoria, com formas de pensar e de fazer que não tinha muita separação entre as áreas do conhecimento. Filósofos eram também, em certo sentido, cientistas, eram proto-cientistas, pessoas que pensavam o mundo, como é que funciona o mundo, em termos de cognição, em termos do que a gente está produzindo. As coisas eram, em certo sentido, misturadas. Assim. Ao longo do tempo, a gente cria uma lógica de especialização, particularmente a partir do Renascimento. As ciências começam surgem, né, assim, de forma mais oficial, né, e começam a ficar muito cheias de conteúdo. Assim. Elas ficam muito densas. E daí as pessoas começam a achar, nessa época, que uma só pessoa não pode ser capaz de abarcar todo o conhecimento do mundo. Naquela época ainda existiam os
polímatas, que é justamente esse conceito, né? Mais perto. O Alexandre, ele apontou esse conceito, polímatas, que foi essa exposição que eu curei lá na UFMG. Ela vai ficar lá em cartaz até setembro, dia 13 de setembro. Mas enfim, no Renascimento existia essa noção, né? Quando, nesse momento crítico da história humana, né, digamos, as pessoas ainda produziam entre várias áreas de conhecimento. O Leonardo da Vinci talvez seja o polímata prototípico, né? A pessoa que resume essa ideia, sintetiza essa ideia, né, do que é poder fazer arte, fazer ciência, trabalhar com anatomia, física, enfim, a produção de conhecimento não restrita a uma única área. Depois desse período, as ciências começam a ficar densas, cheias de informações, todas as áreas do conhecimento, né, e as pessoas começam a achar que uma só pessoa não pode dominar todo esse conhecimento. Então, de uma certa forma, se instaura uma era de especialização de fato, que a gente acha que um físico é um físico, um artista é um artista. Hoje em dia, e a partir do século XX, a gente teve uma mudança nesse modo de pensar, com as práticas inter e transdisciplinares, por exemplo, as práticas inter e transmediáticas, com essa ideia de trabalhar entre linguagens e de se valer de conhecimentos de várias fontes diferentes, a gente começa a pensar de novo que talvez seja produtivo, digamos, né, para todas as áreas do conhecimento dialogar com as outras áreas. Então a arte do século XX, de um certo modo, é um comentário sobre isso, né, assim. Toda essa linhagem da arte conceitual, a gente poderia apontar essa interseção justamente entre a teoria da literatura, entre a semiologia. A semiologia são os estudos dos sistemas de significação. Então, enfim, não sei quais de vocês têm um background, uma formação acadêmica nessa área especificamente. Eu vou tentar, de uma certa forma, descrever os conceitos quando eu levantar algum conceito desse tipo, mas enfim, justamente por não saber quem são vocês, a maior parte de vocês. Mas enfim, então o estudo do sistema de significação é justamente essa ideia de que, por exemplo, a roupa que eu visto, isso enfim, cada peça de roupa, por exemplo, poderia ser um signo que representa ou significa alguma coisa. Um som pode ser um signo, pode ser encarado como um texto que a gente lê, que a gente precisa interpretar de algum modo. Então a arte do século XX, ela começa a pensar justamente nisso também. Não é só a pintura sobre a tela, a escultura, o desenho, a gravura, não são só as técnicas tradicionais. A gente pode pensar as coisas de modo mais expandido. Se os elementos do mundo significam, se um modo de se mover significa, se um modo de se vestir significa, se um som, se um ruído significa, por que não incorporar isso como formas de produzir conhecimento, produzir formas de poética mesmo, produzir jeitos de existir no mundo, de manipular o mundo. Isso daí eu acho que é muito marcante de um ponto de vista teórico mesmo para a arte do século XX, a arte atual, né, que é muito essa ideia, né, da gente retomar todas essas aproximações entre a arte, a ciência e a tecnologia e tentar trazer isso para o campo, inclusive da arte contemporânea, tem muito a ver com essa linhagem, né, de abertura da arte, da arte não se manter estritamente dentro daquele escopo do que é a arte tradicional, a pintura tradicional, as técnicas tradicionais, etc. A gente está tentando justamente pensar no que a gente pode, como que a gente pode atuar no mundo de modos distintos, né? Então aquela questão do Barthes que eu falei, né, sobre o texto, objetivo ou não objetivo, quando eu penso arte, eu estou fazendo doutorado lá na Belas Artes e estou fazendo justamente sobre filosofia da arte, assim, até por isso que esses assuntos estão muito na minha cabeça, porque estou trabalhando e pesquisando justamente isso, por isso que está ficando tão longa essa explanação, assim. Mas enfim, o meu foco é justamente a teoria da arte e a minha percepção a partir de um determinado momento, no século XX, a arte, em um certo sentido, se torna indeterminada. É um conceito que não é possível dicionarizar esse conceito. Ele não tem uma definição estável. A gente pode entender arte segundo várias óticas, assim, depende de como a gente escolhe analisar o mundo, objetos dentro desse mundo, dentro de uma ótica específica, dentro de uma teoria da arte. Certos objetos podem ser artísticos. Dentro de outra teoria da arte, outros objetos podem não ser considerados, né, artísticos. Deixa eu só mostrar alguma coisa para você, só para... Enfim, só para ilustrar brevemente esse ponto, né? O Duchamp, no início do século passado, ele faz os ready-mades, que basicamente ressignificam certos objetos, eles tiram o objeto de um contexto comercial, um contexto cotidiano, levam para o museu e isso vai inverter, né, como aquele objeto é entendido dentro do mundo.
aquele objeto passa a ser encarado dentro de uma ótica artística e as pessoas e os curadores e os, digamos, teóricos de arte começam a discutir isso. Esse objeto, quando a gente tira ele desse contexto, coloca no outro, muda o que é esse objeto? Esse objeto no supermercado, por exemplo, uma caixa de brilho box, um sabão em pó, no supermercado é diferente dessa caixa que está dentro da galeria, um é objeto artístico, o outro não é. Isso daí foi, de um certo modo, o estopim, esse tipo de trabalho, né? Essa lógica dos writing leads foi o estopim para esse pensamento justamente, dentro da arte. Afinal, arte é a definição que o artista faz quando o artista diz, estou fazendo arte, aquilo é arte. É a definição do mundo da arte, por exemplo, quando uma instituição, um museu, autentica, né, digamos, aquele trabalho, será que se torna arte, por exemplo? Será que existe alguma coisa dentro, interna ao próprio objeto, que torna ele artístico? Enfim, as pessoas começam a discutir várias teorias. Isso aí, nos anos 60, eu estou estudando 8 autores diferentes que têm visões completamente distintas, por exemplo, sobre o que seria a arte dentro da visão deles. E uma das coisas mais interessantes que eu acho, dentro dessa perspectiva, quando eu leio essas teorias, é que não é, no meu ponto de vista, uma e a outra não são contraditórias. É possível que o objeto seja encarado como um objeto artístico dentro de uma determinada ótica, de uma determinada teoria, de uma determinada moldura teórica, e não dentro de outra moldura teórica. Então, enfim, isso para mim é uma coisa muito interessante, muito importante nessa discussão da arte, da ciência e da tecnologia. Porque a ciência, por exemplo, quando a gente vai discutindo o que é alguma coisa científica, o que é alguma coisa artística, especificamente, a gente está justamente nesse lugar da definição. Será que a gente efetivamente consegue definir de modo estável e determinístico o que é a ciência, o que é a arte? Será que não são definições que têm uma certa maleabilidade, assim? Os conceitos, por exemplo, para retomar uma teoria que foi derivada do Wittgenstein, será que os conceitos não são protótipos, assim? Existe um núcleo de significação básico, mas a gente vai adaptando de uma certa forma esses significados dependendo do contexto específico, dependendo de uma época específica, de um modo de entender específico. Então a arte, nesse sentido, eu penso de um modo indeterminado. Acho que a gente pode encarar as coisas de uma forma mais... Enfim, estou tentando encontrar palavras exatas, mais maleável, mais flexível, assim, mais heterogênea, enfim. O termo não significa um grupo encerrado, um grupo determinístico, um grupo limitado de obras ou de formas de fazer. A gente está o tempo inteiro reinventando e redescobrindo o que é esse termo, o que é esse termo. E mais importante do que discutir estritamente o termo é discutir o campo em si. Dentro dessa lógica da arte, da ciência e da tecnologia, a gente, de uma forma também mais tradicional, assim, o grande público que também não tem uma prática, né, de visitar exposições de arte contemporânea, de estar nas exposições, tem uma tendência, de fato, a conhecer a arte até um determinado momento, né, segundo uma determinada ótica. Certas práticas são mais estranhas ao campo artístico, por exemplo. Quando a gente está dentro do campo e analisa esse campo de dentro, a gente consegue voltar, né, historicamente, nessa análise da arte, para entender que essas práticas que parecem externas aos museus, aos espaços da arte, na verdade não são tão externas, né? Então essa interseção entre a tecnologia e a arte, a gente trazer, por exemplo, o computador, o código, um microscópio para dentro de uma galeria, eletrônicos, circuitos, etc. Isso será que é tão externo à arte? Se a gente for pensar a arte no século XIX, a fotografia, imagina o impacto que a fotografia teve no campo da arte. Quando não existia fotografia, a forma que a gente tinha de retratar o mundo e representar o mundo, o modo mais realista, vamos colocar entre várias aspas aí, né, de representar o mundo, seria a pintura, a escultura, né? Eram práticas específicas que a gente usava para tentar criar um retrato mesmo do mundo, né? Assim, encerrar algum determinado evento, um instante, uma cena, de algum modo que a gente pudesse remeter aquilo em outro momento. A partir da fotografia, obviamente, essa função específica de representação foi, em certo sentido, perdida pela arte. Ela já não está... a pintura e a escultura não são os únicos modos, agora, da gente representar o mundo. A gente tem a fotografia também para representar o mundo. Então, a técnica, ela começa a abalar essas estruturas do campo da arte. O impressionismo é justamente uma derivação disso, né? Bom, se a gente não tem que representar o mundo como ele é, de fato, visualmente,
os pintores começaram a representar as impressões. Depois a gente tem todo o movimento, os movimentos das vanguardas, né, no início do século XX, o cubismo, o futurismo, que também começam a desconstruir as imagens para representar, às vezes, conceitos ou desconstruções mesmo, cognitivas, ou de vários tipos, né, assim, do mundo. Então a arte, ela deixa de representar estritamente, de tentar representar a realidade, e ela passa a falar sobre ela própria, passa a refletir sobre ela própria. Então a fotografia, nesse sentido, uma técnica, uma tecnologia inventada pelo homem, ela alterou completamente o panorama da arte, naquele momento específico. E toda essa linhagem atual da arte contemporânea, da arte, ciência e tecnologia, de uma certa forma bebe dessa fonte, né? Tem muito a ver o que a gente faz hoje em dia com esse tipo de abertura que a fotografia causou. Obviamente a fotografia foi incorporada no campo da arte ao longo do século XX, principalmente, mas isso para mim mostra que tecnologia e arte são coisas que estão intimamente ligadas. Não é possível separar as duas coisas. O pigmento do pintor, o pincel do pintor são tecnologias, né? O nosso próprio alfabeto é uma tecnologia. Quando a gente descobre, enfim, digamos, uma linguagem simbólica, isso é uma tecnologia humana também, enfim, uma tecnologia cognitiva, não é material, é imaterial, mas ainda assim, uma forma de tecnologia. Então, do meu ponto de vista, estão completamente ligadas essas áreas, a arte, ciência e a tecnologia, elas estão ligadas dentro dessa ótica maior. Assim. Se a gente for analisar como é que se formaram esses campos ao longo do tempo, hoje em dia faz todo o sentido que a gente trabalhe de forma mais, enfim, consiga circular com menos fronteiras, né, menos limites entre essas áreas. Eu tentei resumir uma coisa gigante, assim, um tema gigantesco. Espero que não tenha ficado muito confuso, assim. Se alguém tiver alguma questão, por favor. Enfim, eu vou mostrar alguns trabalhos, então, mais objetivamente, porque eu acho que agora passa para um momento, enfim, mais interessante de aplicação efetiva disso que a gente está discutindo. Ver o que eu estou escrevendo, então vou se dá algum problema. Eu queria discutir o trabalho de alguns artistas pontuais, assim, só para a gente para a gente continuar a discutir esse campo, né, que eu estou falando. O Olafur Eliasson, muitos de vocês devem conhecer, ele tem trabalho no Iotim, aquele glue estroboscópico. Não sei quantos de vocês foram lá, mas enfim, é uma obra dele. Esse trabalho chama Multiple Shadow. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei um negócio muito interessante, porque parece um trabalho interativo computacional, né? Parece que ele pega a silhueta da pessoa, cria um software e daí decompõe essas cores na parede. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse trabalho, eu achei muito curioso, tipo, a resposta muito rápida, né? Tipo, parecia uma coisa física mesmo. E aí eu descobri que ele, na verdade, o que ele manipula não é código computacional, ele manipula o mundo físico, as regras, né, as leis físicas, como se fosse o código computacional. Basicamente, ele coloca atrás das pessoas e de frente para uma tela branca, ele coloca refletores de cores diferentes. Então, por exemplo, um refletor verde, um refletor vermelho, um refletor azul. As cores digitais são formadas justamente por esses três componentes, vermelho, verde e azul. Pela adição dessas três cores, a gente tem o branco. Quando a gente tira as três cores, a gente tem o preto. Qual que é a lógica dele? Se ele coloca um refletor aqui vermelho, um aqui verde e um ali azul, se eu tenho uma pessoa que fica na frente do refletor azul e ela só causa sombra em uma determinada área da parede, em relação a esse refletor azul, tipo, ela basicamente está tirando o azul da cena. Os outros dois refletores vão incidir sobre aquela área. A adição do vermelho e do verde é amarelo, então aquela área fica amarela. E daí todos esses componentes, a interação entre eles é o que causa todas aquelas sombras de várias cores. Então, enfim, quando eu penso no trabalho do Olafur, esse daí é um dos que representa para mim esse tipo de pensamento, né, de manipular e de programar o mundo, assim. Mas eu acho que a produção dele, de um modo geral, ele faz muito isso. Ele pensa a física, como é que eu desconstruo, olha, como é que eu vou na forma mais básica, assim, de pensar alguma coisa, de pensar ótica, de pensar como é que se formam cores, etc. E ele cria os trabalhos dele muito em cima disso. Muitos trabalhos, obviamente não todos os trabalhos, tem trabalhos de vários tipos, né? Mas eu acho que tem uma vertente de trabalhos com luz dele, especialmente, e de elementos físicos mesmo, que ele faz isso.
Ele para mim é uma pessoa que representa de forma bem coerente, assim, digamos, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, né? Essa coisa da gente ter que trabalhar entre as áreas. Ele está pegando um conhecimento físico que não é nada de outro mundo, não é uma coisa hiper inovadora, simplesmente está pegando um conhecimento, que é a forma como a gente usa a cor atualmente. Por exemplo, essa tela, ela funciona com pixels, vermelhos, verdes e azuis. Tipo, ele tem cada pixel tem esses 3 componentes, então assim que a gente vê a imagem, ele pega essa forma como o mundo contemporâneo funciona, desconstrói e vai trabalhar dentro da ciência e dessa perspectiva da tecnologia, só que de uma forma a mudar a nossa experiência do mundo, mudar a nossa experiência do corpo em relação ao espaço, por exemplo, nesse trabalho aqui. É como se fosse uma instalação interativa, né? Enfim, aliás, é uma instalação interativa, ela só não é computacional, mas é interativa. Enfim, por essa junção entre esse conhecimento científico e esse outro modo de pensar, como que a gente pode manipular o mundo, como a gente pode existir no mundo, ele está justamente entre essas duas áreas, entre a arte e a ciência, entre a arte, a ciência e a tecnologia. Eu acho que tem uma coisa muito interessante desses trabalhos também. O Olafur, esse aspecto que você fala, didático em certo sentido, ele tem uma produção que faz isso, né? Assim, é uma coisa simples, não é um negócio hiper elaborado, ele não está na fronteira da ciência, ele está pegando uma coisa que poderia ser uma experiência que a gente faz na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, né? Enfim, é um modo de dar acesso também à ciência. Poderia ser pensado, claro, desse modo. Acho que o trabalho dele está nessa fronteira também, do didático e tal. Agora, tem uma característica que a gente hoje lida com cor, óbvio que a gente lida com cor, pigmento, né? Todas as peças gráficas que estão aqui na mão de vocês e tal, lida com pigmento. O modo como funciona a cor, pigmento, é por subtração, né? A gente acrescenta e as cores vão ficando mais escuras. No caso da cor luz é o oposto, quanto mais a gente acrescenta cor, mais claras elas ficam, funciona por adição. Então ele trabalha também justamente nesse ponto, né? Ele está falando sobre cor luz digital, inclusive, fazendo esse jogo também, essa brincadeira, né, com o trabalho interativo, computacional, etc., porque ele está falando sobre cor com adição de luz e não com a subtração do pigmento, né? Enfim, é uma característica muito contemporânea, mas é claro que isso existe há mais tempo, não é uma novidade de agora, né? A partir do momento que você tem fontes de luz de cores diferentes, você tem esse potencial de criar essas combinações de cores. Enfim, o trabalho do Olafur é muito que eu acho particularmente, eu acho que é muito interessante, que ele circula no campo da arte contemporânea, circula menos um pouco no campo da arte e tecnologia, né? Enfim, infelizmente existe uma certa segregação, acho uma pena isso, porque a arte contemporânea, claro que tem trabalhos que vão ter projetores, vídeo, às vezes vai ter um computador ali e tal, mas existe uma certa resistência, digamos assim, né? Um trabalho que fala muito sobre tecnologia, por exemplo, então reflete diretamente sobre tecnologia. Ainda são poucos assim, os espaços que estão mostrando esse tipo de coisa. Enfim, uma pessoa foi na Bienal de Veneza e estava me mostrando, tipo, eu falava com ela justamente isso, mas tem tão pouca interseção entre esses dois campos, né? Você vai na Bienal de São Paulo, você não vê um trabalho que pensa, por exemplo, que reflete sobre a tecnologia, a técnica, as linguagens propriamente, assim, essas linguagens, né, da ciência e tal, que seja uma coisa mais voltada para isso, por exemplo. Você vê pouco, muito pouco. E ela estava falando, mas eu cheguei lá na Bienal de Veneza, vi 4 trabalhos assim. Eu perguntei para ela, mas quantos trabalhos você viu na Bienal? Você vê dezenas, centenas de trabalhos, e daí tinha 4 discutindo justamente esses aspectos, sabe? Então, assim, existem intenções de aproximar os campos, mas também muita segregação, infelizmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui, né? Eu estou tentando falar de um lugar mais utópico, assim, que a gente não pensa nessas segregações, a gente pensa que a gente está justamente transitando entre esses lugares todos e poderia muito bem mostrar essas coisas em vários lugares diferentes e tal. O trabalho do Olafur, eu acho que ele faz essa ponte de uma forma muito interessante, porque ele circula nos dois lugares, muito mais no campo da arte contemporânea, mas circula nos dois lugares. Rafael Lozano Hemer é um artista mexicano. Ele fez esse trabalho que basicamente tem esses, como chama? Tipo, bastões condutivos, assim. E daí, quando a pessoa pega nesse bastão condutivo, o ritmo cardíaco dela influencia a forma como essas luzes estão se comportando, assim. Chama pulse flow, é o quarto do pulso, né? Do pulso de coração mesmo. Enfim, então é justamente essa ideia, que o pulso que as lâmpadas comecem a piscar no ritmo do pulso dessa pessoa, quando ela
Claro que cada uma pisca em um momento diferente, elas não estão acendendo e apagando todas juntas, mas a ideia dele é justamente essa, que todas elas estejam nesse ritmo do coração da pessoa. Então, um trabalho também que eu acho que faz uma ponte muito interessante entre esses campos, né, a ciência e o campo da arte. Ele pega essa técnica, né, digamos assim, de reconhecer o pulso, muito comum na medicina, por exemplo, muito útil, inclusive, nesse campo da medicina, e ele aplica isso para a gente ter uma experiência diferente também, nesse caso, especificamente, do corpo. Eu acho que tem uma coisa muito bonita e muito potente nisso, porque produzir ciência, por exemplo, será que é só produzir conhecimento na fronteira, gerar, sei lá, uma máquina nova, um computador novo, alguma coisa que a gente não pensou antes? Será que modos diferentes da gente experimentar o mundo, da gente se entender no mundo, será que isso também não é gerar ciência, gerar conhecimento, né? Se a gente for analisar o termo na ciência etimologicamente mais, assim, a gente está num campo em comum aí. Tipo, a ciência fala sobre isso, sobre conhecer o mundo. E eu acho que um trabalho como esse, de um certo modo, não é ciência no nível rigoroso, onde ele fez experimentos específicos, ele chegou nessa obra que representa com precisão absurda o ritmo cardíaco das pessoas, isso vai gerar não sei quantos avanços tecnológicos e tal, não é isso. Mas quando a pessoa sente o coração dela representado desse modo, né, espacializado, explodido dessa forma, muda o modo da pessoa entender o mundo, o jeito dela experimentar aquele espaço, o jeito dela experimentar, enfim, aquele ritmo próprio dela. Então, eu acho que tem um campo de contribuição muito forte também da arte para a ciência, como da ciência para a arte. Se a gente incorpora, passa a usar a fotografia, a computação, qualquer, enfim, vídeo, etc., ou então bactérias, por exemplo. Tem artistas que trabalham com bactérias para fazer bioarte, arte transgênica. Se a gente faz isso, a ciência também se nutre de certas coisas que acontecem no campo da arte. Então, enfim, a gente criar uma das formas, talvez uma das formas mais simples, né, de pensar isso é a produção de imaginário. Imagina a viagem à Lua. Assim, eu gosto muito de lembrar esse exemplo. O Calvino vai falar sobre isso no 6 Propostas para o Próximo Milênio. Ele vai falar sobre o Cyrano, que ele propõe uma viagem à Lua muitos séculos, acho que era 1600. Ele propõe uma viagem à Lua, só que com métodos. Na época não existia nem modo de pensar como chegar à Lua, né? Ele imaginou, por exemplo, a pessoa ficar num balão e daí do balão ele joga uma bola imantada para cima e a ideia é que a Lua atrairia essa bola imantada e assim o balão subiria em direção à Lua. Assim. Tinha várias coisas nesse sentido, enfim. E são propostas completamente surreais, assim, não faz o menor sentido. Você nunca vai chegar a Lua assim, não é científico, em sentido nenhum. É só poético, é só artístico, é um trabalho de literatura. Mas para que a gente de fato chegasse na Lua, em 1969, é preciso que exista um imaginário pelo qual a gente se move a buscar chegar à Lua. Então acho que a arte tem essa função também, esse lugar. A poética de uma arte, eu estou falando de forma bem abrangente, né? Pensando também a literatura, não só artes visuais, né? Enfim. Eu não faço essa distinção também, mas eu acho que um dos jeitos que a gente colabora muito, que produz conhecimentos de forma integrada entre a arte e a ciência, é esse também. Gerando imaginários, gerando modos diferentes de entender o que é a gente no mundo, o que a gente quer fazer no mundo, como a gente manipula o mundo, enfim, qual que é a nossa experiência de mundo. Essas mudanças vão gerando também avanços científicos. E, obviamente, certas coisas que acontecem dentro do campo da arte também geram. A gente consegue produzir, claro, tecnologia dentro de um sentido muito mais estrito, né? Assim, se a gente for pensar todo esse movimento da realidade virtual, por exemplo, que está acontecendo hoje em dia, isso dentro do campo da arte tem décadas que isso está sendo gestado, né? Não só no campo da arte, mas da simulação, no campo militar também. Existem vários campos que simultaneamente estão trabalhando essas tecnologias e todos eles estão contribuindo com avanços específicos, né, para esse campo. Dentro dessa perspectiva específica da interseção, vou aproximar um pouco, não sei se vai ficar muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, assim, mas enfim, dentro dessa interseção específica entre arte e ciência. Eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Letras do UFMG e uma das coisas mais difíceis para mim de fazer um mestrado dentro da universidade foi primeiro encontrar um lugar que aceitasse uma produção que eu não queria fazer dentro da Letras falando sobre literatura, por exemplo. E eu não queria fazer dentro da Belas Artes falando sobre arte, eu não queria fazer dentro da filosofia estritamente falando de filosofia, não queria fazer na computação
falando sobre código e computação, enfim. Existia um problema que a minha pesquisa estava entre muitas áreas. Eu estava pesquisando o rizoma Deleuze Guattariano. Na verdade, eu gerei uma teoria do rizoma que, enfim, se inspirou, digamos, nesses dois filósofos, né? Mas ela foi por outros caminhos, porque tinha uma demanda específica de ir por outros caminhos. Mas o meu pensamento o rizoma, aliás, dentro da teoria Deleuze Guattariano e da minha também, o rizoma seria como se fosse uma rede, um ecossistema em que as coisas todas têm relações entre si. Se eu mudo algum elemento dentro desse ecossistema, isso reverbera dentro do sistema e altera a topologia desse sistema de forma mais ampla. Cada um dos nódulos ou dos elementos desse sistema tem características próprias e, enfim, isso torna o sistema heterogêneo, potencialmente. Claro, isso é uma forma até absurda de descrever o rizoma. Estou tentando resumir uma pesquisa que, enfim, eu fiz em, sei lá, 160 páginas, estou resumindo em 2 frases. Óbvio que não vai dar muito certo, né? Mas é só para tentar contextualizar vocês um pouco. Mas, enfim, eu queria pesquisar isso e pensar como é que esse modelo do rizoma influencia o jeito que a gente existe, funciona no mundo, como é que a gente pode experimentar o mundo, como é que isso pode mudar o modo como a gente pensa, inclusive, as estruturas do nosso pensamento, da nossa cognição, os nossos sistemas de pensamento mesmo, né? Epistemologia, nossa epistemologia. E comecei a pensar nesse rizoma, enfim, teoricamente, isso me levou para vários caminhos. Primeiro, pensando nessa ideia, né, de um sistema em rede, de várias conexões que se criam e se desfazem, pensei que o texto, por exemplo, o texto não linear, é uma referência muito interessante, né, para esse tipo de pesquisa. A gente está acostumado com um texto que existe em uma dimensão, né, é uma linha. Como que existe a forma rizomática de apreensão, digamos, desse texto? É justamente no mundo, quando a gente coloca o texto no mundo. Enfim, a gente coloca o texto em relação ao tempo da minha leitura agora, ao potencial de eu pausar a leitura e retomar em outro momento, de eu reler um determinado parágrafo, de eu trazer conexões, enfim, ler um pedaço de um texto, depois passar para um outro texto. Tudo isso são modos rizomáticos de trabalhar com um texto que é linear. Então, simplesmente porque esse texto é linear não significa que a nossa forma de experimentar essa estrutura deva ser linear também. Enfim, isso foi um pensamento que me ocorreu e o texto se relaciona. O texto, em qualquer modo, né? Enfim, a música, o cinema, a literatura, o trabalho de arte, por exemplo, se relacionam com essa lógica. A gente pode ter essa experiência. Um desenho bidimensional, por exemplo, será que ele só existe dentro daqueles limites, daquela página, por exemplo, onde ele foi desenhado? Enfim, eu comecei a pensar sobre essas coisas. E também, óbvio, sobre a computação. Se eu tenho um sistema que muda, um sistema que se atualiza, um sistema que é dinâmico, como que eu posso representar, fazer um mapa mental, por exemplo, do que eu penso no papel, de forma estática? Se o sistema é dinâmico, talvez esse não seja o modo de representar esse sistema. Então, eu fiquei pensando, o jeito como eu construo o meu pensamento se assemelha muito mais. Isso aqui é uma forma muito rudimentar, assim, primitiva, digamos, de representar um rizoma. Mas é alguma forma, é um grafo, na verdade. É uma coisa que eu consigo, enfim, ele é dinâmico, eu consigo adicionar nódulos e tal, e eu consigo entrar nesses nódulos e ver isso por dentro, expandir o conhecimento que eu tenho sobre isso. Eu tenho certos... Deixa eu só voltar a página, porque eu dei um zoom ali, eu acho que ia perder o... enfim, eu tenho uma barra aqui que eu posso ter outras informações e tal. Enfim, isso aqui é uma forma hiper rudimentar de pensar isso, mas eu precisava de um modo de representar ideias que fosse mais compatível com esse sistema dinâmico que eu estava pensando. Pois é, no caso do Deleuze e Guattari, no meu caso é por causa da teoria do Deleuze e do Guattari, o Gilles Deleuze e o Félix Guattari. Mas eu vou falar da similaridade. Sim. Pois é, a questão do rizoma, no caso do Deleuze e Guattari, eles pensam uma teoria de cruzamento. O rizoma é justamente isso, né? São as raízes que vão se conectando, as plantas que têm raízes que se conectam embaixo da terra. No caso do Deleuze e Guattari, rizoma não significa isso, estritamente. Eles pegam esse exemplo da botânica e isso, de uma certa forma, é o embrião do modo como eles vão estruturar a teoria deles. Mas eles começam a expandir isso, pensar, poxa, se a gente pode pensar conexão, uma vespa e uma flor, por exemplo, estabelecem um tipo de conexão. Não precisa ter uma raiz, tipo alguma coisa material. Pode ser uma conexão que é uma relação, na
conectividade. Tipo, um evento é uma conexão. Então eles começam a expandir essa teoria do rizoma para esses outros caminhos, pensando, por exemplo, como ecossistema, enfim, tem várias abordagens diferentes do rizoma. Eu pego essa terminologia específica mais pensando essa sustentação deles do que a botânica, porque eles também não sustentam o termo na botânica. Parte justamente desse ponto da conexão, conectividade entre os elementos, mas não é uma representação botânica de forma nenhuma. Mas enfim, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque isso aqui também mostra, de uma certa forma, o modo como eu penso e eu produzo. Assim. Eu não produzo, uma hora eu produzo arte, outra hora eu produzo, sei lá, uma interface que eu quero usar para, sei lá, potencializar o modo como eu entendo o mundo, por exemplo. Não são duas coisas diferentes. Eu produzo as duas coisas, tipo, em um determinado momento eu vou conformar o trabalho de um modo, em outro momento conformo de outro, mas as coisas estão todas juntas. Isso aqui é muito mais um projeto de interface nova, que poderia virar uma interface. Enfim, ela inclusive está disponível, você pode fazer cadastro, fazer o seu rizoma, então poderia ser uma coisa simplesmente para as pessoas usarem sem nenhum objetivo poético, mas também pode ter um vetor poético. A gente tem esse modo como a gente desconstrói um jeito muito estabilizado, a dicotomia, por exemplo, nessa ideia da gente entender que as coisas no mundo e no pensamento se baseiam em oposições, né? Sim e não, em síntese dessas oposições ou em diferenças muito extremas, assim, coisas que geram, por exemplo, essa lógica toda de polarização. Tudo isso se perde quando a gente entra dentro de uma outra lógica epistemológica, nesse sentido, de sistema de conhecimento. Então, esse projeto, para mim, está muito nesse lugar. Pode ser um projeto científico nesse sentido, porque altera o modo como nossa cognição pode funcionar. Usando uma interface como essa, a gente muda também a forma como a gente conecta as coisas, tipo, como a gente pensa sobre elas. Mas, ao mesmo tempo, é um projeto também de experiência, né? Da gente experimentar o mundo de um modo diferente, experimentar a informação de um modo diferente. Então, ele tem o pé nos dois lugares. Não é uma produção que eu estou fazendo pensando, estou fazendo um trabalho de net art, um trabalho de arte na internet. Não é isso. Também não estou pensando, estou fazendo uma interface científica, não é isso também. É uma coisa entre as duas coisas, né? Enfim, eu estou, aliás, entre as duas coisas completamente diferentes das duas também, eu estou fazendo uma experiência, basicamente. Estou tentando entender e estou programando isso justamente para entender. Será que isso de fato altera a nossa experiência do mundo? Será que tem um potencial de influenciar a nossa epistemologia? Enfim, esse é um exemplo de um trabalho. Esse trabalho é um trabalho de relógios cromáticos. Assim. Eu estou mostrando isso no file, a exposição fica mais uns dias só, acho que vai até dia, não sei se é 11 ou 13, 11, acho que é de 11 isso. Fica até... Trabalho de isso. Relógios cromáticos. Tá. Sim. Enfim, qual que é a ideia? São 7 relógios cromáticos, né? Cada um desses... Eu vou para baixo do vídeo. Enfim, cada uma dessas caixinhas aqui em cima dos totens é um relógio cromático, é um circuito que eu fiz. E esse circuito basicamente pega uma hora do dia e converte em uma cor. Então, cada hora do dia vai ter uma cor específica para aquela hora. Como eu tenho 7 relógios, cada relógio é como se tivesse um fuso horário diferente. Então eu tenho justamente esse movimento, né, da hora e andando assim, pelo espaço da galeria. Eu tenho experiência efetivamente espacial do tempo, quando eu experimento essa obra. Uma experiência imersiva do que é a lógica de um fuso horário, por exemplo. Né? A gente tem um fuso horário, a gente dá a volta na Terra e voltar para aquele fuso horário, o mais 12, menos 12 GMT, por exemplo. A gente dá uma volta no globo e volta exatamente para o ponto que a gente partiu. Então, isso é uma coisa que está, de um princípio, né, físico, assim, que está... Físico não, um princípio de codificação, digamos, a notação dos fusos horários, que está representado nesse trabalho. Você tem justamente essa experiência, né? Se eu tenho um espaço no mundo, um lugar do mundo, que está em um determinado momento, o lugar, aquele mesmo lugar, só aquele mesmo lugar vai exatamente com aquela mesma cor. Se eu tiver no espaço diametralmente oposto daquele lugar, eu vou ter uma outra cor, vou ter uma outra hora, né? Enfim. Isso dá uma experiência muito diferente para a gente, da hora, né? Do tempo, assim, de como viver o tempo, de como entender o tempo. O tempo não é só uma notação matemática. Um jeito de entender o tempo é uma notação matemática. Agora, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que eu considero, na minha produção, assim, central, em um certo sentido. Eu estou o tempo inteiro trabalhando em cima de código,
não só no código de computação também, mas código, por exemplo, o tempo, a notação do tempo, as leis físicas, etc. E eu tento desconstruir essas lógicas muito instituídas, assim. Porque o tempo, por exemplo, é uma convenção. O tempo não existe desse modo, né, como algarismos matemáticos. Ele existe como algarismos matemáticos como uma convenção. A gente pode experimentar o tempo de outros jeitos. Esse trabalho tenta fazer justamente isso, mostrar. A gente pode experimentar viver o tempo de dentro de uma outra maneira, né? A gente não vê a hora e daí a gente entende aquele momento dentro de uma cronologia onde a gente se situa. A gente pode experimentar aquele momento onde a gente se situa, né? E é claro, é isso que a gente faz todos os dias, né? Que a gente está experimentando o espaço muito por essa perspectiva também. Bom, enfim, isso foi... Eu fiz a minha dissertação lá de mestrado e tal, defendi. Aí depois fiquei pensando, poxa, mas eu queria começar a fazer alguma coisa que dialogasse mesmo com as teorias e com os exemplos, enfim, que eu discuti dentro dessa dissertação. Daí eu retomei esse projeto mais antigo que eu tinha, que era fazer uma chuva de texto, e no meio dessa chuva de texto, palavras vão se formando, assim, tipo, elas encontram momentos, por exemplo, ditados, formou, vocês vão ver várias palavras se formando. Enfim, eu queria fazer isso, queria que isso fosse como se fosse uma ferramenta de geração de poesia que ficasse disponível para as pessoas, né, enfim, na internet. Claro que também tem uma estratégia aí, que eu queria circular com esse trabalho e eu não queria que fosse restrito a lugares que tivessem muito orçamento e tal. Daí eu fiz na internet, porque, a pessoa só tem que ter um computador, né? Bota lá na galeria, tipo, simplifica bastante o processo, não teve... As letras são geradas aleatoriamente, agora, eventualmente, eu busco palavras dentro de um banco de dados e essas palavras se formam. Agora, existem equações matemáticas para calcular, a partir das posições aleatórias lá em cima das letras, eu preciso descobrir um lugar específico dentro da tela onde todas aquelas letras vão se encontrar em ordem para formar uma palavra, uma logo depois da outra, por exemplo, ali, sabe? Eu preciso ter esses pontos de encontro, e não pode ser um negócio fixo, assim, tipo, eu simplesmente vou de uma posição até aquela posição final, porque eu preciso continuar também esse movimento. Então existem equações que fazem esse trabalho, mas o fundo, como as palavras são recuperadas, é randômico. Agora, as palavras que estão aí são fornecidas pelas pessoas. Então, enfim, eu posso escrever aqui, por exemplo, um poema inteiro, se eu quiser. Eu peço para chover, e daí as letras começam a chover lá em cima, eventualmente, elas se encontram, né? Quando eu escrevo, elas se encontram e ficam um tempo, depois elas se dissipam. A partir desse momento, essas letras, essa palavra, está dentro de um banco de dados. Então, qualquer pessoa que vier no site, depois desse momento, pode encontrar de novo essa palavra que eu coloquei no site nesse momento. Esse trabalho, para mim, ele também está... enfim, ele fala sobre aquela lógica do rizoma, justamente pelo ponto de vista do texto não linear. Né? A palavra é linear? Sim, mas o que a palavra vira nesse lugar? Ela é quase um ideograma, né? Enfim, não interessa o encadeamento entre uma e outra palavra, o fato de uma da esquerda, outra da direita. Está ligado com a poesia concreta? Totalmente, sim. Uma das principais áreas que eu pesquisei, que é justamente esse experimento, né? De quebrar a linearidade da poesia, né? Enfim, uma das coisas, óbvio, dentro da poesia concreta, é essa perspectiva de quebrar a linearidade. Eu vou mostrar um poema para vocês, que foi o que eu usei de inspiração. Enfim, só para vocês terem uma ideia, esse é um poema do Seishi Nikuni. O ideograma de chuva, ame, é esse ideograma. O japonês, pessoas, né, várias pessoas, por exemplo, os poetas concretos, aquele livro ideograma, acho que é do Haroldo de Campos, ele entende o japonês como uma língua concreta, no sentido de ela não ser simplesmente signos, assim, né, desconectados do mundo. Elas podem também representar o mundo de forma um pouco mais aludir ou fazer parte do mundo, né, digamos, de uma forma mais direta do que simplesmente ligações fonéticas, por exemplo, ou abstratas, etc. No caso, a questão do Haroldo, se não me engano, o autor lá do ideograma e poeta concreto, o ideograma de chuva, ele identifica que existem certos elementos pictóricos aqui que, de um certo modo, representam a chuva, que são as gotas, né, dentro desse guarda-chuva, né, digamos, dessa estrutura. Daí, esse poeta, o Seishi Nikuni, é um poeta japonês. Ele basicamente pega essa estrutura da forma pictórica, como o ideograma representa o mundo,
desconstrói esse ideograma e ele de fato faz uma chuva. O que esse texto significa? A gente lê esse texto, o japonês se lê da direita para a esquerda e de cima para baixo. A gente lê o texto assim, esse texto não se lê assim. Apesar de ser um ideograma desconstruído, a gente pode também ler como imagem. É também experiência de cena, né? De paisagem, assim. Tipo, a língua representa a paisagem, vira sinal gráfico. Então ele desconstrói o ideograma para representar o sinal gráfico. Então isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. Eu pensei, poxa, tudo bem, então o japonês, ele faz essa paisagem, mas e se a gente atribui aos caracteres, às palavras, forças físicas, gravidade, por exemplo, influência do vento, por exemplo? Daí eu comecei a programar justamente esse experimento, que é o experimento de colocar o texto em função de forças físicas simuladas. Então também faz justamente essa ponte, né, assim, entre o mundo físico, o mundo da física, né, enfim, e o mundo do texto, o mundo da abstração, dos signos, né, dos significados. Então, enfim, eu acho que todos esses trabalhos, uns mais no lugar de alguma poética, de alguma reflexão teórica, ou de alguma reflexão artística mesmo, outros num lugar de fato propor um novo modo de entender o mundo, de atuar no mundo, uma ferramenta, uma técnica, uma tecnologia, mas todos eles têm em comum justamente isso. Todos são reflexões e pesquisas que mudam o nosso entendimento de alguma coisa de algum jeito. A arte e a ciência fazem isso, né? Tem esse potencial, cada um a seu jeito, mas também com muitas interseções. Devia ter feito fora do microfone, assim, desculpa. Mas enfim, eu acho que o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Bom, espero que vocês tenham curtido, assim, e aí eu fico aí disponível também, não sei como é que vai ser, mas se vocês quiserem também bater um papo e depois da apresentação a gente continua também. Obrigado.